Olá, seja bem-vindo ao canal Ideias Abertas. Eu sou Rafael Carvalho, tenho prazer em recebê-lo aqui. Gosto de falar de assuntos um tanto fora do eixo, um pouco fora do comum. Evito assuntos banais, assuntos corriqueiros. E uma pessoa que eu admiro, até porque em sua época ele rompeu com algumas barreiras que existiam, foi o, a pessoa, na época, Carl Gustav Jung, um psicólogo, psicoterapeuta, que aprendeu com Freud tudo que ele tinha a ensinar, mas rompeu com a visão freudiana da psique. A psicologia se transformou, pois teve que considerar todo aquilo que Jung passou a promulgar depois de muitas observações, através de muito estudo sobre o comportamento humano, sobre, por exemplo, religião. A religião é, sem dúvida, um fator que influencia muito em qualquer pessoa, a sua mentalidade, a maneira como ele pensa, a maneira como ele desenvolve até mesmo algumas neuroses, alguns complexos. Não se pode negar que essa influência tem origem nos, nos primórdios humanos da Terra, nas suas formações civilizatórias ou pré-civilizatórias. É, então, vem de muito distante isso. E o homem moderno também carrega, e todas as religiões do planeta carregam reminiscências de um passado onde se faziam várias reverências ao desconhecido, ao Supremo, a uma entidade superior ou a entidades superiores. Ele chamava isso de é, um, uma figura luminosa ou protetora que pudesse dar algum conforto ao homem diante da terra, mas que também talvez seja uma espécie de percepção não bem esclarecida sobre algo que tenha realmente uma influência realizadora sobre a realidade dos fatos, uma consciência maior, e que isso não ficava muito bem explicado. Mas o sentido religioso, o sentimento, a atmosfera religiosa sempre ocorreu em ritos, embora algumas vezes é, petrificado em dogmas, mas que água mole em pedra dura tanto bate que há sempre no desenrolar de dogmas uma certa flexibilização sem perder o sentido do respeito religioso ao, à entidade maior ou a entidades superiores. E isso ele admitiu em sua análise sobre a psique humana. Ele rompeu com aquela crença de que a psique ela se restringe apenas ao nascimento, às suas frustrações e recalques de impulsos sexuais, e mostrou que o homem é mais do que isso, e que algumas neuroses, inclusive, elas têm origem como uma parte que se desenvolve como uma entidade própria que vem a fustigar o homem quase que por uma vingança da natureza, de um homem tentar controlar com a sua visão racional aquilo que é
muitas vezes de ordem racional, impulsiva, e ele quer ser o controlador disso tudo, e com isso, esses impulsos se tornam entidades próprias que vêm ele atormentar. Mas ele sempre coloca a questão de que há uma fisiologia própria da psique humana. É quase como se ele proferisse a palavra improferível na época, espírito. Mas ele colocava a condição do espírito, a condição da energia psíquica indo além do que se esperava na época de um psicólogo. Então, por isso, eu reverencio Jung, Carl Gustav Jung, esse psicólogo psicoterapeuta que viveu de 1875 a 1961 e deixou um legado revolucionário que foi a psicologia analítica. E eu sugiro que você também o prestigie assinando o Jung Play, um canal onde tem várias entrevistas, palestras e também livros, conteúdos todos de Jung, onde você pode ampliar a sua percepção sobre o que é a psique humana. Sempre procurando colocar em termos simples. Não, eu sugiro que você, isso é uma sugestão pessoal, que você dê o desconto de que Jung usava uma terminologia muito rebuscada, às vezes, até para não se expor demais, expor as teses que eram contrárias a tudo que a psicologia ocidental acreditava na época. Simplificando, você vai ver que por trás do cientista estudioso existia uma pessoa que chegava a conclusões muito claras, muito simples, mas ele precisava criar toda uma nomenclatura própria, e isso é uma boa filtragem, até alguns tradutores assim o fazem, para que nós possamos deleitar a visão que o Jung tinha da nossa psique, ou seja, da nossa mente e como ela se comporta diante de nossa história. Se gosta de ideias abertas, fique por aqui. Apareça sempre. Um abraço.